Podemos. Tá gravando. Olá pessoal, eu sou Marcelo Antunes do canal Só Ideal Brasil e hoje eu venho trazer para vocês mais um assunto importante e interessante sobre o Só Ideal, que é o Só Ideal tradicional versus o Só Ideal moderno. O que é isso? Existe Só Ideal tradicional e existe o Só Ideal moderno? A questão é essa que surge para a gente estar discutindo isso. Obviamente, muitas pessoas me perguntam essa diferença porque essa questão do tradicional e do moderno sempre impacta os praticantes, pensando que o Só Ideal moderno é a coisa do esporte, só do esporte, né? E que o Só Ideal tradicional está ligado a alguma outra coisa que não é o esporte. Bom, vamos tentar elucidar um pouquinho isso. E eu começo essa discussão a partir de um termo que é tradição. O que é tradição? O que a gente pode entender como tradição? Bom, para discutir isso, eu vou usar aqui duas referências interessantíssimas, importantes. Uma é o Eric Hobsbawm e o Tennessee Henger. Esses dois caras, o Eric Hobsbawm é um historiador famoso, escreveu vários livros sobre história, e ele tem esse livrinho aqui que fala sobre a invenção das tradições. Nesse livro ele explica pra gente que a invenção da tradição ela acontece a partir do momento em que uma tradição ou uma prática social já não atende mais o grupo social na qual ele está inserido. Então, para tentar corrigir essa deficiência da tradição, se inventa uma nova tradição. Quer ver um negócio interessante? Vou dar uma dica aqui, um exemplo básico disso é o seguinte: o comprimento das artes marciais japonesas é o comprimento de flexionar o tronco frente ao outro praticante, né? Ou o professor, ou o colega de treino, sempre quando vai entrar no dojo, sempre quando vai iniciar a luta. Então há aquele comprimento tradicional. O jiu-jitsu brasileiro, por exemplo, isso se diluiu. Você tem esse comprimento algumas vezes e você tem aquele comprimentinho de bater a mão antes da luta. Lembra disso? Consegue visualizar isso? Então isso acontece direto. O que é isso? À luz do que o Eric Hobsbawm fala. É a invenção das tradições. Porque só aquele comprimento tradicional japonês já não atende mais às necessidades ou às compreensões sobre a prática daqueles sujeitos. Eu posso dizer que isso é uma coisa moderna, que o jiu-jitsu já não é mais tradicional? Então o termo tradição ele acaba sofrendo uma nova leitura, porque a cada momento eu tenho uma adaptação de tradições que são passadas de geração em geração para as novas gerações. Então cada geração tende a dar uma modificada, uma adaptada nessas práticas. Então a tradição ela é uma coisa que não é fixa, e não sendo fixa, a gente não pode colocar ela como se fosse uma coisa da antiguidade. Tradição, na verdade, é um comportamento social aceito naquela sociedade que as pessoas entendem como importante. Quando ela passa a não ser importante, a gente tem uma transformação e uma invenção da tradição, como o Eric Hobsbawm fala pra gente. Outro autor importante que ajuda a gente a pensar isso é o Peter Burke, que também é um historiador e apresenta no seu livro com o Chia a tradução cultural. E ele explica a tradução cultural a partir de como a gente se relaciona com culturas novas. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui rapidinho. As pessoas que vieram da China ensinar e que conheciam Kung Fu. Os primeiros alunos desses mestres que foram brasileiros não falavam chinês. E os chineses que vieram falavam muito mal o português. Então como é que era essa comunicação? Era mimético, né? Os caras faziam um movimento e os brasileiros copiavam. Como é que o brasileiro pôde se apropriar daquela cultura que estava sendo ensinada de forma plena? Ele se apropriou fazendo a tradução dessa cultura, porque ele fazia a interpretação a partir da sua cultura, da cultura brasileira. Então ele começa a interpretar isso. Então essa interpretação e toda a interpretação não é literal, ela não tem a profundidade do conhecimento da cultura original. Então o que a gente tem é uma tradução a partir dos nossos entendimentos, dos nossos significados, da nossa subjetividade. Ou seja, até mesmo uma tradição chinesa, quando vem para o Brasil e é praticada por brasileiros, ela tem uma grande parte de interpretação a partir dos entendimentos e das subjetividades do brasileiro. Então, o termo tradição ele acaba tendo uma volatilidade
muito grande. Então eu não posso olhar uma coisa, colocar o termo tradição em uma coisa de uma outra cultura que eu pretendo me apropriar, né? Então eu tenho esse risco aí. Ah, mas eu posso falar que tradição é uma prática antiga? Claro que eu posso falar. E assim, o Soidial se constitui como prática antiga. Seguindo nessa linha, o Soidial, antes da Primeira República, né, antes de 1911, ele tinha lá todo um significado, um simbolismo, né, que com o final do Império Qing, em 1911, há uma modificação significativa, inclusive de valoração deles pela sociedade. Há uma modificação, há uma nova adaptação. E esse Soidial, depois da Primeira República, depois da fundação da Primeira República, ele não deixa de ser Soidial. Ele só ganha aspectos diferentes. Ele deixa de ser uma prática militarizada, elitizada, para uma prática popularizada. Em que medida isso transforma o Soidial em moderno e deixa o aspecto tradicional para trás? Em nenhuma medida. Ele só ganha novos contornos, ele ganha novas possibilidades de prática. E assim ocorre quando o Soidial começa a ser desenvolvido na perspectiva esportiva. Então, ele ganha um novo elemento. Ele não deixa os outros elementos. Ele ganha uma nova forma de prática, uma nova possibilidade dentre todas as outras possibilidades. E isso começa a acontecer a partir de 1950, com a regularização das regras do Soidial para competições. Então, quando você tem a saída do Soidial da China para Taiwan, você tem também uma nova modificação. O Soidial em Taiwan ele foi ensinado dentro da academia de polícia. Então várias adaptações foram feitas naquele Soidial. Principalmente adaptações para atender as demandas dos policiais. Então você tem uma nova leitura, uma nova subjetividade influenciando nesse Soidial. Ele passa a ter um outro aspecto, o aspecto de controle social a partir da ação de policiais. Ou seja, ele deixa de ser tradicional por conta disso? Não, ele simplesmente ganha uma nova possibilidade de prática, né? O Soidial continua sendo Soidial. Soidial popular, o Soidial esportivo, o Soidial cultural e o Soidial para defesa pública, né? Para segurança pública. Bom, na França, quando o Soidial se desenvolve, chega na França, ele tem a necessidade de ter um desenvolvimento, uma transformação no showbo por uma questão de sobrevivência. Mas o Soidial continua sendo praticado e ensinado pelo Yang Zhumo. Por conta disso, esse Soidial ele deixa de ser tradicional, ele perde a sua característica original. Obviamente, quando você tem a interlocução de franceses ali, você tem uma nova leitura dos franceses. Mas ele continua sendo Soidial. Algumas coisas são modificadas, alguns aspectos são transformados, né? Mas esse Soidial, ele continua mantendo as suas práticas. Então, quais são as práticas do Soidial? O de Bangun, que é o treinamento básico lá que a gente faz. O treinamento com os equipamentos, a luta mesmo e a própria roupa, que mudou muito pouco, né? Você tem algumas variações da vestimenta, dependendo da região, mas ela continua a mesma. O que ela ganhou diferente? Do ponto de vista do esporte, a roupa ela é branca, com lados vermelho e azul. Essa é a modificação. Mas ela continua podendo ser praticada com roupa vermelha, com roupa preta, com roupa amarela, enfim, não importa. Pensando nos equipamentos de treinamento que existem até hoje e que o Liu Baohu é um entusiasta e ensina isso, e ao mesmo tempo que ele ensina os equipamentos antigos, ele treina atletas de MMA, então ele está transitando no Soidial dentro das questões mais clássicas e dentro das questões mais esportivas. Ele está ali transitando de um lado para o outro. E no próprio livro dele, ele fala que tem mais de 30 equipamentos diferentes de treinamento. E esses equipamentos são a cultura do Soidial que a gente traz hoje, que é o estalo de faixa, é o cadeado, é o banzi, é o bastão longo, tuidze, que é aquela pedra com empunhadura. Então a gente tem vários equipamentos que ainda treinamos hoje. E mesmo os atletas de competição também treinam esses equipamentos. Então, dizer que a competição é uma manifestação de um Soidial diferente do outro Soidial e que dicotomiza o Soidial é um equívoco, porque você tem a prática ali misturada. Num determinado momento você tem
pessoas lutando em competições, no outro momento você tem essas mesmas pessoas treinando com os equipamentos antigos. Então, ter uma pessoa que pratica o soi jiao na perspectiva da competição e essa mesma pessoa vai praticar os treinamentos com equipamentos, não cria dois soi jiao diferentes. Eles não são coisas distintas, eles são manifestações da mesma prática, só que em contextos diferentes e em momentos diferentes. Então falar sobre soi jiao moderno e soi jiao tradicional é um equívoco desde o início. É simplificar a possibilidade do soi jiao se manifestar em diferentes aspectos, seja ele no cultural, seja ele no esportivo, seja ele no social, e não dá para simplificar isso. Você tem práticas, por exemplo, como ainda hoje você tem prática de estender o arco, que é uma prática antiga que começou na dinastia Tang e que é preservada no soi jiao hoje, como forma de demonstração de força e estabilidade corporal. Você tem, por exemplo, o Judao, que é o quantal que pesa por volta de 45 quilos, o mais leve. Mas esse quantal, né, que o pessoal do soi jiao chama de Judao, ele é um equipamento para treinamento, ele não é para luta, ele não é uma arma de luta, ele é uma arma de treinamento, é um equipamento de treinamento e que demonstra força e o equilíbrio do praticante de soi jiao. Esse Judao ele possui 3 categorias de peso, 45 quilos, 54 quilos e 72 quilos. Imagina você girar um quantal com 45 quilos para treinamento, não para luta, né? Você tem o Zhongfang, que é aquele poste de 10 metros de comprimento, feito de bambu, que tem as flâmulas das escolas penduradas nele. E nesse Zhongfang você tem lá os praticantes de soi jiao equilibrando ele e demonstrando força, equilíbrio e coordenação. E isso ainda existe hoje nos mesmos grupos que participam dos campeonatos na China. Então, o que é o soi jiao moderno? O que é o soi jiao tradicional? Eu acho que é uma simplificação errônea de uma prática que é antiga, sim, mas que tem manifestações e possibilidades diferentes de prática. Então, pensando assim, o soi jiao é composto de várias dimensões. As dimensões das técnicas antigas, as técnicas introduzidas pelas diferentes etnias, por diferentes mestres, os diferentes tipos de treinamento, que também têm a sua ancestralidade, e muitas coisas são modernas. Por exemplo, o uso do boneco que usa na luta olímpica, por exemplo, hoje é praticada no soi jiao. Então você tem essas introduções de técnicas e equipamentos. E a prática da luta nas praças e em competições. Ou seja, o mesmo grupo que pratica, que treina nas praças, é o mesmo grupo que vai para as competições nacionais chinesas. Então você tem toda essa gama de aspectos no soi jiao que consolidam o soi jiao como uma única prática, com dimensões diferentes. É isso, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal, não esqueça de tocar o sininho lá para receber notificações e aproveite para deixar uma mensagem para a gente. Se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão, põe lá que a gente vai responder com muito carinho e talvez gerando até um novo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até mais.